O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Nós voltamos agora a dar continuidade na leitura do Evangelho de Mateus, numa certa sequência, porém pulando também muitos textos. A leitura que era para ser lida domingo passado, no 20º domingo do tempo comum, que nós celebramos a festa da Assunção de Maria, e não lemos a leitura do 20º domingo do tempo comum, foi a leitura muito importante, estratégica para o Evangelho de Mateus, e que raramente nós lemos na missa, porque sempre cai a festa da Assunção. E lemos a leitura da festa da Assunção e não a leitura do 20º domingo do tempo comum. Mas eu vou lembrar um pouquinho ela, porque é muito importante. É a hora, é o momento que cai a ficha para Jesus, e quem fez ele perceber foi exatamente uma mulher, cuja filha está com o demônio. Jesus foi para descansar longe da terra de Israel, em Tiro e Sidônia, e aí encontra essa mulher, fenícia ou cananeia, ou libanesa, estrangeira, não faz parte da tradição do povo de Israel, está fora. Portanto, como estrangeira, ela não tinha, segundo os judeus, o direito que o povo de Israel tinha. Mas ela grita tanto e corre tanto atrás de Jesus, por 4 vezes ela faz um pedido, e Jesus ignora, e os discípulos ignoram, e no final ela se ajoelha diante de Jesus, e para defender a vida da sua filha, pede: tenha pena de mim. E Jesus percebe a fé dessa mulher.
Grande é a sua fé, disse Jesus para ela. Vai, que tudo vai acontecer de acordo com seu desejo. A filha ficou curada. Essa mulher estrangeira, que de acordo com a tradição do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, não tinha direito de ser atendida, ela abre a cabeça do próprio Jesus e mostra para ele que todos os filhos, todas as pessoas, são filhos do mesmo Deus e mesmo Pai. A partir daqui, Jesus vai abrir-se para os outros. De fato, nós temos a segunda multiplicação dos pães, logo depois dessa leitura, onde os estrangeiros, os pagãos, agora participam. Mateus tem duas narrações da multiplicação dos pães, uma primeira para os judeus, que nós lemos uns dias atrás na missa, mas depois dessa leitura nós temos a segunda multiplicação dos pães, e tudo indica que essa segunda multiplicação dos pães foi feita para alimentar todo o povo, que até então não fazia parte do povo de Israel, de acordo com a tradição do povo de Israel. A herança era do povo de Israel, e Jesus veio para mostrar que a herança de Deus e do seu projeto não é apenas para um povo, mas para todos os povos. Por isso, Jesus, que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele termina dizendo: Jesus crescia, portanto vai aprender, vai crescer em tudo, na estatura, na sabedoria, em saber escolher aquilo que é certo e fazer aquilo que é certo, e na graça de Deus. Portanto, Jesus também aprende na sua caminhada, e tanto aprende que agora, na leitura nossa hoje, Jesus leva os seus discípulos para longe, bem no norte, na última parte antes de entrar na terra dos estrangeiros, e lá em Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta porque quer saber o que os outros estão pensando dele. Algo que deve fazer parte da nossa vida. Afinal de contas, eu, com tudo que eu faço, do meu jeito, como que os outros estão me vendo? Será que estou percebendo qual é o meu projeto que eu trouxe do Pai? Jesus para várias vezes para fazer essa avaliação, e da qual ele vai crescendo, vai percebendo a caminhada. Nós temos no Evangelho vários momentos onde Jesus se afasta, para sozinho para pensar, para dialogar com o Pai. Agora ele quer dialogar com aqueles que caminharam com ele desde o início. Os primeiros 4 discípulos, apóstolos de Jesus, escolhidos no capítulo 10, acompanharam Jesus desde o primeiro milagre que Jesus Cristo fez. Viram tudo que Jesus Cristo fez. Ouviam eles no meio do povo, ouviam o que o povo pensava dele mesmo, de Jesus. E por isso, na leitura nossa, a primeira pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui o Filho do Homem significa um ser humano. Eu, você, todos nós somos filho do homem. Somos filhos de gente que produz gente, que cria gente nova. Essa palavra depois ela pega um outro significado ligado à questão do julgamento. O Filho do Homem que virá. Mas aqui nesse texto é o Filho do Homem que vai sofrer. Isso nós vamos ver na semana que vem na leitura. Esse Filho do Homem, gente como nós, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser morto na cruz, mas vai ressuscitar. Esse é um ser humano, como eu e você. Então, o que estão dizendo o povo de mim? O povo o povo viu Jesus fazer as coisas quando foi visitar a sua cidade. Viu uma ou duas coisas, mas a partir disso eles já tiram uma opinião de quem pode ser esse Jesus, esse Filho de Homem. E disse então
alguns dizem que é João Batista, outros que Elias. João Batista era o precursor de Jesus. Herodes já tinha falado antes, esse João Batista, esse é João Batista que ressuscitou, disse Herodes para a sua turma. Esse é João Batista que ressuscitou. Então eles acreditavam que Jesus era João Batista, alguns. Outros que ele é Elias, aquele que subiu ao céu e que ficaram esperando que quando chegar Elias voltando no carro de fogo do céu, é sinal que o Messias está chegando. E ainda Mateus acrescenta então Jeremias, que sofreu muito por causa da luta que fez a favor do povo, foi muito perseguido. Ou então algum dos profetas. Esse é o parecer do povo, que não acompanhou Jesus, que não conheceu todo o ensinamento que Jesus disse até então. Aqui nós estamos na metade do Evangelho. O Evangelho tem 28 capítulos, nós estamos no capítulo 16. Mas até aqui Jesus fez muita coisa que os discípulos, que agora chamados os 12 apóstolos, presenciaram, viram, ouviram. E vocês, me acompanhando, quem dizem que eu sou agora? Eu. Aí Pedro, tu és o Messias, ou então tu és o Cristo. Messias em hebraico, Cristo foi traduzida para o grego. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso é muito importante, porque existem muitos deuses. Olha quantos deuses existem no mundo, quantas religiões existem no mundo. Qual é o verdadeiro? São João vai dizer, o dia que nós descobrimos o único verdadeiro Deus, nós vivemos a vida eterna. Nós estamos construindo e vivendo a vida eterna. Mas só vamos poder descobrir o único verdadeiro Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é João 17:3 que fala exatamente isso. É Jesus que nos revela e nos mostra o único e verdadeiro Deus, e nos mostra a sua sabedoria, como disse exatamente aqui a nossa segunda leitura, da carta que nós estamos lendo no domingo, a carta aos Romanos. Profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Olha, aqui ele menciona 2 dos 7 dons do Espírito Santo, a sabedoria e a ciência de Deus, então o conhecimento de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, nós não conseguimos perceber. Nós queremos perscrutar, tentar entender, mas são inescrutáveis. E como são impenetráveis os seus caminhos. Como é que nós vamos entender o projeto de Deus? Feito desde a criação. Olha, interessante aqui, o Salmo, ele vai dizer no refrão que nós cantamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Deus fez a sua criação. Quem conhece aquilo que Deus fez, a sua vontade, o que Deus deseja? O ser humano não consegue. O ser humano consegue fazer o seu próprio projeto, ignorando e encostando tudo o que Deus deseja para toda a nossa humanidade, para toda a nossa criação. Mas teve alguém que veio do próprio Deus Pai, enviado por Ele, para nos comunicar essa sabedoria, essa ciência de Deus, essa riqueza de Deus, e esse é Jesus Cristo. Por isso, ele é o Filho do Deus vivo, diz São Pedro, é o Filho do Deus vivo. Com essa declaração, Jesus, ele vai dizer, essa ideia que você emitiu agora, veio por inspiração de Deus, não é da sua cabeça, não. Não é da sua cabeça. Respondendo Jesus, chama ele agora de bem-aventurado, de feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, não é pela sua cabeça, pela sua capacidade que você falou isso, mas não foi, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, Deus, o Criador,
que é insondável, e que quem nos revela a Ele o seu projeto e o seu desejo é o próprio Filho, agora o Filho de Deus vivo. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Agora, diante dessa proposta sua, de me reconhecer como o Messias, o esperado, e de me reconhecer como filho do único verdadeiro Deus, aí agora Jesus vai dizer alguma coisa, mas sob esse fundamento de me reconhecer o verdadeiro enviado do Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É interessante que a igreja não é de Pedro, a igreja não é do Papa, a igreja não é minha, a igreja não é do bispo, a igreja é de Jesus. E é Ele que vai construir a igreja dele. Mas vai utilizar a quem? Aqueles que o seguem, aqueles que aceitam o seu projeto. A igreja vai ser construída por todos nós. Cabe a responsabilidade a todos nós construir essa igreja, mas sobre o fundamento que é o próprio Jesus Cristo, sobre o seu ensinamento, sobre o seu exemplo. E aí será uma igreja, uma construção, da qual nós somos uma pedra, como Pedro também é uma pedra, entre outras pedras, e todos juntos construímos essa igreja de Jesus. Igreja que tem como fundamento o amor, a fraternidade, o perdão que Jesus Cristo nos trouxe, a comunhão, a vez para todos, incluir todos no seu projeto, sem exceção nenhuma, ajudar a todos a viver na fraternidade, a construir, esse é o fundamento que é Jesus. E Pedro vai receber agora a chave para tomar conta disso. Eu te darei. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder, aqui fala o poder do inferno, na tradução original, o poder da morte. O poder da morte nunca poderá vencê-la. Porque a vida vence. A vida vence a morte. O amor vence o ódio. Isso é a oração de São Francisco, que transmite o projeto de Jesus. E que se Pedro realmente constrói, e é uma pedra para construir, ajudar os outros a fazer parte de uma construção grande, como ele disse na sua segunda carta, a carta de Pedro, aí se construir sobre isso, nós seremos um grande edifício, onde cada um cumpre a sua missão na construção do novo povo de Deus, para viver sempre na fraternidade e na justiça. E aí, diante dessa proposta de ser revelado por Deus e não fazer aquilo que tem na sua cabeça, como vai aparecer na leitura da semana que vem, onde Jesus, diante do parecer pessoal de Pedro, que quer tirá-lo do caminho, ele chama ele de diabo, de Satanás, entra atrás de mim, Satanás, para aprender, para me seguir. Mas agora, enquanto for essa declaração, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que te ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Enquanto você continua com essa inspiração que veio de Deus, de me reconhecer como o Messias, como o Rei, e de me reconhecer como Filho de Deus vivo. E aí o pedamento vai ser esse meu ensinamento, essa minha vida toda, e você aprendendo de mim, como tem aprendido, vai aprender mais, você se torna responsável para poder abrir ou fechar aquilo que é de acordo com o projeto que eu trouxe do Pai, você abre e deixa entrar. Aquilo que você percebe que prejudica, que faz mal, que cria distinção, que machuca, que cria injustiça, você fecha. Isso não pode entrar na minha igreja. Competição que esmaga um ao outro não pode entrar. Ódio não pode entrar. Fecha, não pode deixar entrar. Você vai ser aquele responsável, uma pedra entre tantas outras pedras,
para saber distinguir o que faz bem, abre. O que faz mal e prejudica, fecha. Para entender esse texto, a igreja colocou para nós, a nossa primeira leitura, tirada do profeta Isaías, capítulo 22, um exemplo de um que era administrador, exatamente para administrar a casa, o palácio, e ele, com a chave na mão, abria para tudo, inclusive coisas erradas que prejudicam. E é por isso que a nossa primeira leitura diz assim, diz o Senhor a Sobna, que era o administrador do palácio, portanto com a chave na mão, mas ele usou mal essa chave, deixou o mal entrar. E aí disse então, eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo, então o outro administrador, Eliasim, que é filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica. Você será desvestido, tirar a túnica que mostra que você é o administrador, e vou passar essa túnica para o outro. E colocarei nele também a tua faixa. A faixa que todo mundo ao ver indica que ele que é o responsável. Porém em suas mãos, desse novo, de Eliasim, porém em suas mãos a tua autoridade. Porém, você vai perder toda a autoridade. Você, tirando a chave, você não tem mais autoridade nenhuma. A sua administração foi mal feita e você tem que ser encostado. A sua administração prejudicou a vida das pessoas. A sua administração não ajudou na unidade, na fraternidade, na justiça. Tira a chave. Isso acontece na história toda. E nós vamos vendo um pouco na evolução da história tudo isso acontecer. Aquele que não presta e quer administrar por seu próprio interesse, luta para receber a chave, mas ao exercer o seu ministério, se ele for bom, vai continuar. Se ele for mau, vai ser destituído. E nós fazemos isso na nossa vida. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, que era, no caso, o reino de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro. E aí ele terá o trono da glória da casa do meu Pai. E para fechar então a nossa leitura, essa mesma coisa que Jesus está dizendo para Pedro. Eu te darei as chaves do reino do céu, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Na medida que você reconhece aquilo que foi inspiração para você, que eu sou realmente o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, e que realmente eu sou o verdadeiro, único Filho de Deus, que trouxe para vocês esse projeto do Pai de amor e de fraternidade. Então, aí termina dizendo, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.